Bom dia a todos. Eu tenho o prazer, então, de iniciar as atividades do Grand Round do ano de 2007, convidando a professora Silvia Regina Rios Vieira e o professor Luiz Antônio Nazi para fazer a apresentação sobre o atendimento da parada cardiorrespiratória e a montagem de equipes rápidas para esse atendimento dentro do hospital. A doutora Helena Santos também participará no final dessa apresentação com algumas coisas do projeto dessa equipe rápida. Então, também eu tenho uma notícia interessante para os residentes do hospital. Agora nós conseguimos definir uma área para guardar manequins. Nós vamos ter uma sala para o núcleo de reanimação e vamos iniciar as atividades de treinamento de suporte básico, BLS, e na sequência, no próximo mês, vamos começar a treinamento de suporte avançado. Então, iniciamos a apresentação com a professora Silvia. Bom dia. Bom, é um prazer, então, a gente estar aqui hoje, mais uma vez, começando os Grand Rounds do Hospital de Clínicas, abordando este assunto que é de extrema importância, que são as emergências, o suporte avançado de vida, o Advanced Cardiac Life Support, o ACLS. Bom, a gente sabe que, para nós, da área da saúde, todo o atendimento das emergências médicas é extremamente importante. Então, tudo que diz respeito ao ACLS é extremamente importante. Lembrando que o ACLS vai incluir não apenas o atendimento avançado, mas todo aquele conhecimento prévio, todo o atendimento básico, tudo precisa estar absolutamente treinado dentro do ACLS. Mas é necessário também todo atendimento avançado, o uso de materiais especiais, por isso a necessidade de que seja chamado imediatamente o sistema de emergência toda vez que se constata uma emergência médica. E esses números são importantes, 192 a nível nacional e os nossos números de parada a nível de hospital de clínicas, para que realmente o atendimento possa ser completo. O atendimento, todos nós conhecemos há bastante tempo, a cadeia da sobrevida, descrita há muitos anos pelo Peter Safar, mas ela realmente é extremamente importante. E dentro dessa cadeia, o ACLS, o suporte avançado, fica como o quarto elo apenas, mas incorporando, é claro, todos os elos prévios que fazem parte do BLS, do suporte básico de vida. Elos esses que começam pela ativação da emergência, pelo início precoce das primeiras medidas de atendimento à vítima de emergência, no caso da parada da RCP precoce, pela terceiro elo, que no caso da parada é a desfibrilação precoce com uso de DEA, todos fazendo parte do suporte básico de vida, para então passar para o elo subsequente, que é o suporte avançado de vida. Estes elos devem ser cumpridos, tanto o reconhecimento e ativação do sistema de emergência, como a reanimação precoce, que aumenta a chance de sobrevida em até 2 a 3 vezes, como a desfibrilação precoce, que aumenta a chance de sobrevida para até 49% ou até mais 70%, e o suporte avançado precoce posteriormente, para que as chances de sobrevida realmente existam. Porque se sabe há muito tempo isso, que quanto mais precoce a reanimação base, quanto mais precoce a reanimação avançada, as chances de sobrevida existem. Ao passo que, se não se fizer nada numa parada cardiorrespiratória imediatamente, nem do ponto de vista básico, nem do ponto de vista avançado, obviamente, a chance de recuperação é nula. Então, é importante que todo esse conhecimento faça parte do nosso conhecimento, do nosso treinamento. Iniciando uma recapitulação básica e rápida do suporte básico de vida, que esse é um treinamento que qualquer profissional da saúde deve ter, bem como outras pessoas, ou ligadas à área da saúde, ou não, ou leigos treinados, podem ter esse treinamento. Esse treinamento é simples, é básico, mas é extremamente importante e deve ser iniciado imediatamente. O suporte básico de vida, ele vai compreender não apenas o atendimento básico da parada em si. Além do reconhecimento dos sinais de parada, é importante que se reconheça precocemente sinais de síndrome coronariana aguda, sinais de acidente vascular cerebral, sinais de obstrução de via aérea e, obviamente, que se inicie precocemente as manobras básicas de ressuscitação cardiopulmonar e
que se aprenda, se possível, a manejar com desfibrilador externo automático. Então, dentro do BLS, basicamente, as coisas mais importantes e mais urgentes fazem parte do ABCD primário, fazem parte do atendimento da parada, que é a emergência mais importante a ser manejada precocemente. Dentro do ABCD primário, começando pelo A, o A começa com avaliação de consciência, se a vítima está inconsciente, com ativação do sistema médico de emergência, acionando os números respectivos do sistema de emergência, e enquanto isso, evidentemente, posicionando a vítima, que deve ficar em decúbito dorsal, em superfície dura, e sempre manuseada em bloco para evitar danos subsequentes. Ainda no A, a abertura de via aérea, para evitar que a queda da base da língua obstrua a passagem de ar, e isso feito de rotina pela inclinação da cabeça com a mão na testa e os dedos no mento. É a manobra tradicionalmente descrita de tal forma que o nariz fique virado para o teto. Excepcionalmente, para profissionais de saúde, em caso de trauma, se ensina também a elevação da mandíbula ou Jaw Thrust Maneuver. Passando para o B, dentro do ABCD primário, o B de breathing, respiração, avalia a ausência de respiração, olhando, ouvindo, sentindo, e não havendo respiração, se fazem as duas ventilações boca a boca inicial, observando a elevação do tórax simultânea. Feitas as duas ventilações iniciais, vai se passar para o prazo seguinte. Lembrando que essas duas ventilações, que são a nível básico recomendadas como sendo feitas boca a boca, podem, para profissionais de saúde, ser feitas boca máscara, caso se disponha de máscara, ou bolsa válvula máscaras, caso se disponha do BMV, do nosso tradicional AMBU. Lembrando que o volume de ar é em torno de 500 a 600 ml em 1 segundo, um pouco mais rápido do que se preconizava previamente, observando a elevação do tórax e mantendo uma frequência respiratória atualmente preconizada para 8 a 10 por minuto, um pouco menor do que se preconizava anteriormente. Feitas as ventilações, passamos para o passo seguinte, que é o C. O C, de circulação. Para nós, profissionais da saúde, está recomendado determinar, primeiramente, a ausência de pulso e sinais de circulação. Profissionais da saúde devem fazer isso. Leigos que treinam BLS não são treinados mais em palpar pulso. Eles passam direto, não havendo respiração e não havendo sinal nenhum de que a vítima acorde ou tenha alguma circulação, passa-se direto para compressão torácica externa. Então, a compressão torácica é feita como? A gente se ajoelha do lado da vítima, braços estendidos, o calcanhar das mãos à metade inferior do externo, braços retos, deixando cair o peso do corpo, afundando em 4 a 5 centímetros. A diferença atual dos algoritmos é que não se preconiza mais que se gaste tempo para localizar a posição das mãos, percorrendo o rebordo costal, etc, como se fazia antes, mas se coloca a mão sobreposta no meio do tórax entre os mamilos, ou seja, na metade inferior do externo. E se fazem 100 compressões por minuto. Lembrando, é possível fazer compressão torácica isolada, sem ventilação boca a boca, quando, por algum motivo, não puder ser feita ventilação associada. A relação da compressão-ventilação foi uma das grandes mudanças das últimas recomendações de 2005. 30 para 2, 1 ou 2 socorristas. 100 compressões por minuto, intercalando 30 compressões para 2 ventilações. Isso vai modificar após a colocação do TET. Por que mudou isso? Para tentar manter por mais tempo uma adequada pressão de perfusão coronariana, porque a cada interrupção diminui essa pressão de perfusão e é extremamente importante que ela seja mantida. Então se optou para substituir o então 15 para 2 para 30 para 2. Passado a fase das compressões torácicas, passa-se para o D da desfibrilação. Por que é tão importante a desfibrilação rápida? A gente sabe que o ritmo mais frequente, principalmente em parada extra-hospitalar, é FV ou TV sem pulso. O tratamento de escolha para essa situação é a desfibrilação. Ela pode se transformar, a FV-TV, em assistolia em poucos minutos. Então, quando a gente assiste uma parada a gente vê a vítima entrando em FV-TV, a gente deve chocar imediatamente, tão logo o desfibrilador esteja disponível. Lembrando,
Se a parada foi extra-hospitalar, foi não assistida e não se sabe o tempo de ocorrência, está indicado fazer 5 ciclos ou 2 minutos de RCP antes de checar o ritmo e então tentar a desfibrilação. Isso também é uma colocação do atual algoritmo de 2005. O desfibrilador externo automático, para quem não conhece, é um aparelho realmente automático, pequenininho, que a gente coloca, os eletrodos são colocados na mesma posição das fases do desfibrilador convencional, e o desfibrilador consegue avaliar o ritmo e definir se existe ou não necessidade de choque, e avisa isso, em geral por aviso verbal, que o choque está indicado, e a gente deve obedecê-lo e chocar se ele mandar chocar. Ele tem uma sensibilidade, uma especificidade muito boa, e ele está recomendado principalmente para situações pré-hospitalar, por leigos paramédicos treinados, mas também para uso em área hospitalar, principalmente em área ambulatorial, que esteja longe da chegada do socorro avançado com desfibrilador convencional. Então, com isso, a gente fecha o ABCD do BLS. Nenhum movimento ou resposta, aciona o sistema de emergência, traz 10, se estiver disponível, abre via aérea, avalia a ventilação, faz as 2 ventilações, observando a subida do tórax. Checa o pulso e, se houver pulso, mantém a ventilação, checando o pulso a cada 2 segundos. Se não houver pulso, ou se não for profissional da saúde, e a vítima não responder, passa para o RCP com 30 compressões e 2 ventilações, até chegar o DEA ou o socorro avançado. Uma vez chegado o DEA, coloca-se o DEA, se o ritmo for chocável, choca, e essa foi uma outra grande mudança do algoritmo de 2005, um choque, apenas com carga máxima, 360 C monofásico, 120 a 200 bifásico, conforme recomendação do fabricante. Ritmo não chocável, mantém a RCP com 5 ciclos de 30 para 2, checando o ritmo a cada 5 ciclos ou a cada 2 minutos. Com isso, fechou rapidamente, falando, é óbvio, o suporte básico de vida. E então a gente vai passar para o suporte avançado de vida. O que é o suporte avançado de vida? O suporte avançado de vida, na realidade, trata da principal emergência, que é a parada. Então, ele inclui o manejo básico e mais o manejo avançado dos tipos de parada. Parada respiratória pura, FVTV, AESP e assessoria. Mas, além disso, ele também nos traz guidelines de manejo de taquiarritmias, de bradiarritmias, de síndrome coronariana aguda, de acidente vascular cerebral e de outras situações de emergência relacionadas. Com relação ao manejo da parada, a coisa mais urgente e mais importante que a gente deve manusear imediatamente, o ACLS nos introduz o ABCD secundário. O que é o ABCD secundário? De novo, há diz respeito à via aérea, só que agora a gente vai, de preferência, entubar ou usar uma via aérea acessória se a pessoa que estiver ressuscitando não tiver possibilidade de intubação. O B vai continuar sendo de respiração. Agora, claro, confirmar a posição do teste e confirmar uma ventilação e uma oxigenação adequada, oferecendo oxigênio, de preferência 100%. O C continua sendo circulação, mas agora, além das compressões torácicas, que vão continuar sendo feitas, a gente vai estabelecer acesso venoso, manter veia com solução fisiológica, glicosada, vai usar medicações necessárias para a parada, vai identificar o ritmo com o monitor, vai definir se o ritmo é chocável ou não. Se for chocável, vai chocar e usar drogas apropriadas. Se o ritmo não for chocável, vai usar drogas apropriadas para aquele tipo de parada. E vai usar drogas apropriadas para causa, caso a gente conseguir definir alguma causa de parada quando se fizer o diagnóstico diferencial. Então, esse é, resumidamente, o ABCD do ACLS para parada. Com relação à técnica de ventilação, o que a gente vai acrescentar de importante vai ser a ventilação bolsa válvula tubo endotraqueal, porque a grande forma de ventilar adequadamente uma vítima em parada é a partir da intubação endotraqueal. Então, a gente deve fazer o mais precocemente possível durante o ABCD secundário, mas sem colocar nela a importância máxima. As outras coisas são mais importantes
do que ela em si. Quando a gente estiver ventilando adequadamente com bolsa, válvula, máscara, tudo bem. Claro que a gente tem que intubar para ventilar adequadamente, mas não é a prioridade máxima. Uso somente por pessoas treinadas. Pessoas não treinadas ou que não possam fazer devem usar técnicas alternativas. Lembrando sempre que, uma vez colocado o teste, a confirmação tem que ser, a posição tem que ser confirmada por exame físico, ouvindo epigástrio e ambos os tórax nas bases e nos ápices, e por uso de artefatos especialmente desenvolvidos para tal, isso é recomendação da CLS, tipo detectores esofágicos ou detectores de CO2. Só de passagem para conhecimento, as técnicas alternativas de manutenção de via aérea por pessoas que não possam ou não consigam entubar são a máscara laríngea, que é muito usada por anestesistas. No nosso meio a gente não tem o hábito de usar em parada, mas ela pode ventilar adequadamente uma parada, é de mais fácil colocação do que o tubo, e o combitubo, que pode ser usada por pessoas, por exemplo, paramédicos treinados na sua colocação. Mas, idealmente, nós da área da saúde devemos treinar intubação e intubar quando for manter via aérea durante o ABCD secundário. Uma vez colocado o tubo endotraqueal, as compressões torácicas passam a ser contínuas, mantendo uma frequência de 100 por minuto, mas não precisa mais intercalar. São 100 compressões por minuto e 8 a 10 ventilações por minuto, independentes uma da outra. E, evidentemente, como eu tinha falado, no C e no D, desde que a gente começa o atendimento avançado, a gente tem que estar pegando veia, mantendo a veia com soro fisiológico, monitorizando, pensando qual é o tipo de parada, qual é o algoritmo que a gente vai seguir para o manejo dessa parada. E qual é o algoritmo que a gente vai seguir para um começo de uma situação de parada cardíaca sem pulso. Sempre o algoritmo de BLS, chamando auxílio, mantendo a RCP, dando oxigênio tão logo quanto possível, monitorizando tão logo quanto possível, isso é sempre. E aí a gente vai checar ritmo assim que possível. Se o ritmo é chocável, o FV ou TV sem pulso, primeira atitude vai ser desfibrilar, com aquela ressalva. Se a gente viu a parada ou viu a desfibrilação deve ser o mais imediata possível. Se a gente não sabe o tempo, a gente está autorizado a fazer 2 minutos de RCP antes. Se FVTV desfibrila com um choque. Quanto? Corrente bifásica 120 a 200, monofásica 360, DEA conforme a especificação. Feito o choque, reinicia imediatamente a RCP, fazendo 5 ciclos de 30 para 2, ou, uma vez entubado, 100 compressões contínuas com 8 a 10 ventilações por minuto, checando ritmo a cada 2 minutos. Com relação a choque, nós vamos ter, até agora a gente dispunha no hospital, única e exclusivamente de desfibriladores monofásicos, ou seja, desde dezembro de 2005 está se preconizando um choque imediato com 360 joules. Agora estão entrando no hospital, começaram os treinamentos para o uso dos primeiros bifásicos que estão entrando no hospital, que são desfibriladores da Zoll, que vão entrar programados para que o primeiro choque de corrente bifásica seja feito com a corrente máxima bifásica recomendada, equivalente a 360 joules. Até o menino que está treinando não me deu a resposta definitiva ainda, mas que eu saiba, na Zoll é 200 joules que a gente vai ter que usar. Bom, então a gente faz isso e checa o ritmo a cada 2 minutos, depois de um ciclo de 2 minutos de RCP. Se continua, o ritmo é chocável, se continua a RCP, até que se dê carga no desfibrilador. Quando o desfibrilador estiver carregado, dá um choque, com a mesma carga da anterior, que sempre foi a carga máxima. Reinicia imediatamente a RCP após o choque. Se a via intravenosa já está estabelecida, se começam as drogas, a primeira droga, adrenalina, 1 miligrama IV, ou uma novidade do algoritmo de 2005, pode ser usado também a intraóssea, repetindo ainda a cada 3 minutos. Desde 2005, foi colocado a via intraóssea como possibilidade de uso para adultos, deixando a via endotraqueal como última alternativa. Uma alternativa para a adrenalina continua sendo a vasopressina, que no nosso meio a gente não tem o hábito de usar.
2 minutos de RCP, checa ritmo chocável, prepara o desfibrilador para o choque, mantém a RCP enquanto dá carga no desfibrilador, dá o choque, reinicia a RCP logo depois do choque e começa a preparar os antiarrítmicos, cuja primeira droga continua sendo desde 2000 a mildarona, 300 miligramas, também pode ser usado em VO, podendo ser repetido 150 miligramas numa segunda dose, e outras alternativas, lidocaína e magnésio, citorsadicante ou magnesemia, sempre mantendo esse padrão. 2 minutos de RCP, checa ritmo, 2 minutos de RCP, checa ritmo. Então aqui, a gente já tinha discutido isso desde o ano passado, mas aqui foi a grande mudança dos algoritmos do fim de 2005, em que a coisa mais importante passou a ser a RCP, que é praticamente contínua. A gente vai fazendo RCP até ter o desfibrilador, aí dá uma paradinha rápida para chegar ao ritmo. Continua a RCP, se o ritmo for chocável, até o desfibrilador estar carregado, e dá uma paradinha para chocar. Continua a RCP por mais 2 minutos, até chegar a hora de testar o ritmo, dá uma paradinha para testar, e continua a RCP, e vai mantendo esse padrão. Só para RCP, para checar o ritmo e o pulso, e para dar o choque. Afora isso, é RCP constante, sem parar nunca. Isso é bem mais cansativo do ponto de vista físico do reanimador do que era anteriormente, motivo pelo qual se exige que a cada 2 minutos troquem seus papéis e a pessoa que está massageando mude, para ela continuar tendo capacidade física de fazer massagem eficaz. Durante a RCP, vai se fazendo as drogas vasopressoras e as drogas antiarrítmicas. Não existe mais aquela necessidade que existia até 2000, até os algoritmos de 2000, de seguir uma ordem. Choca, 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 chega, droga, choca, checa, não tem mais isso. É RCP constante, só dando uma paradinha para checar ritmo e para chocar, e indo fazendo as drogas enquanto isso. Nos outros tipos de parada, que agora foram englobados no último algoritmo, num único, a ESP e a sistolia estão juntas, o que a gente faz? BLS de sempre, até monitorizar. Se for a ESP ou a sistolia, mantém a reanimação, seguindo ciclos de 30 para 2 ou de 100 com 8 a 10 ventilações. E as drogas que a gente vai usar vai ser epinefrina a cada 3 a 5 minutos, podendo usar vasopressina, ou atropina, 1 miligrama até 3 miligramas, principalmente em casos de ritmo bradicárdico. Mantendo a RCP e a cada 2 minutos checando o ritmo para ver se não se transformou em ritmo chocável. Ou seja, resumidamente, é RCP sempre, parando a cada 2 minutos só para checar o ritmo. E, enquanto isso, fazendo as drogas cabíveis. Lembrando que a gente tem que sempre procurar as causas, os fatores causais ou contribuintes para a parada, para tentar manejá-los e tratá-los. Quais são eles? A gente já sabia dos 5Hs e dos 5Ts, foi acrescentado mais um H. Então, na realidade, a gente tem hipovolemia, hipóxia, o hidrogênio da acidose, hipo e hipercalemia, hipoglicemia, que foi acrescentado agora em 2005, e hipotermia. E os Ts tóxicos, tamponamento cardíaco e pneumotórax, trombose coronariana e embolia ou trombose pulmonar, e trauma. A gente tem que sempre lembrar desses, porque alguns deles são tratáveis, reversíveis, e podem ser a grande causa da reversão da parada. Uma vez concluído esse atendimento resumidamente importante de BLS e ACLS, evidentemente a gente vai ter que pensar na prevenção e no tratamento da disfunção neurológica pós-parada, que é o que a gente quer evitar. Então, a gente vai ter que, obviamente, sempre tentar prevenir e tratar doenças que possam evoluir para a parada, reconhecer imediatamente a parada e tratar imediatamente, se é imprescindível, e, uma vez recuperado, internar em UTI, monitorizar adequadamente para manusear todas as possíveis complicações. As coisas mais importantes vão ser manter ventilação e oxigenação adequadas, manter pressão arterial adequada para manter pressão de perfusão cerebral adequadas, controlar convulsões, controlar a glicemia, evitar hipertermia
podendo-se usar hipotermia terapêutica, tratar complicações da parada, tipo outras disfunções orgânicas, e, de preferência, acompanhar da melhor forma possível o prognóstico neurológico. Esse prognóstico, evidentemente, é acompanhado sempre por uma avaliação neurológica diária, que não é 100% eficaz, embora se saiba que alguns fatores clínicos, tipo a manutenção de Glasgow baixo, a presença de midríase permanente, sejam sinais de mau prognóstico, elas não são absolutamente confiáveis, em vigência do paciente está recebendo uma série de outras drogas e outras interferências que podem interferir com o exame neurológico. Então, tem se desenvolvido várias pesquisas para ver a potencialidade de outros marcadores de prognóstico pós-parada. Biomarcadores, até agora, nenhum se mostrou muito eficaz. As enzimas específicas de neurônio, tipo a NSE e a SC100B, em estudos pequenos têm se mostrado eficazes. Nós tivemos recentemente a tese da Tatiana, que foi com a NSE, que realmente mostra uma boa probabilidade da NSE poder ser usada como avaliador prognóstico pós-parada, mas é preciso que sejam feitos estudos maiores, com mais pacientes. Os potenciais evocados são extremamente eficazes e úteis para avaliar prognóstico, mas tem a dificuldade da realização do exame, e o eletroencefalograma pode ter a sua utilidade. Bom, com isso, a gente fecha resumidamente os elos da cadeia da sobrevida com o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. Evidentemente, todas essas coisas a gente tem que saber, conhecer, ler. A gente tem que ler os algoritmos publicados no Circulation 2005 e ter eles na cabeça. E, evidentemente, a gente tem que treinar, porque essas coisas têm que ficar maquinizadas na gente para ser feito meio que automaticamente. Como é que a gente pode treinar? Bom, aqui no hospital, na realidade, a gente tem o núcleo de treinamento e reanimação cardiorrespiratória, que está sendo coordenado pela professora Eliana da UTIP, que basicamente se responsabiliza por treinamento em suporte básico de vida, mais para alunos da faculdade, para alguns funcionários do hospital. O núcleo teve com as suas atividades meio paradas no ano passado, pelo sumiço do material, e agora está voltando a funcionar, e esse treinamento básico que está recomeçando com o núcleo. Com relação ao suporte avançado, o que a gente tem conseguido fazer, parou o ano passado também por causa do problema do material, e vai recomeçar. Eu já pretendia ter recomeçado em março, e por motivos meus eu não pude, mas a gente pretende recomeçar em abril, é o treinamento avançado em reanimação cardiorrespiratória. Então, em abril, a gente vai organizar esquema de novo de treinamento em reanimação cardiorrespiratória avançada. Fora isso, existem os cursos oficiais de BLS e de ACLS. Os cursos oficiais de BLS e ACLS são os cursos recomendados no padrão da American Heart Association e do ILCOR, que é o Comitê Internacional de Reanimação, e que seguem um modelo rígido dado por eles e que podem, evidentemente, ser feitos no Brasil, podem ser feitos em Porto Alegre por centro credenciados. Só que esses cursos, o BLS tem uma duração que varia de 4 a 8 horas, dependendo da população-alvo, se só leigos, se população de saúde. São cursos mais complicados, que exigem mais material, mais instrutores, mais caros, obviamente, e principalmente o ACLS completo. O ACLS completo, no padrão da American Heart Association, é um curso de imersão que dura um fim de semana inteiro. Tem mais de 20 horas, começa sábado às 7h30 e vai até 7h30 da noite, domingo idem. Ele funciona com uma quantidade bastante grande de materiais, um número grande de instrutores, e, portanto, ele tem um custo bem maior. Esses cursos, os completos, estão sendo feitos em Porto Alegre por 2 centros. O CETSEM, que é o Centro de Treinamento em Emergências Médicas, que é um centro privado, que já vem há vários anos desenvolvendo esses cursos, e, recentemente, embora devesse ter começado pela Sociedade de Cardiologia, que sempre estava envolvida com reanimação há muito tempo, mas por questões logísticas a sociedade acabou ficando um pouquinho para trás, e a Sociedade de Cardiologia começou a fazer esses cursos há 1 ano e pouco, ou seja, no presente momento. Tanto o BLS como a CLS, no modelo American Heart,
credenciado pela American Heart e com carteirinha dada pela American Heart, podem ser feitos por um desses 2 centros. Existe o plano de ser realizado agora, dia 21 ou 22, não me lembro bem, de abril, um curso de SLS para residentes do Clínicas, que está sendo coordenado pelo Eduardo Bartolomai, que é contratado do Serviço de Cardiologia e o responsável perante a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul pelos cursos da CLS no modelo formal global oficial da American Heart Association. Bom, além de tudo isso, além de cumprir todos esses elos, além de manter de ter tudo isso automatizado e bem feito, uma outra coisa que é importante a gente lembrar também é da necessidade de registrar essas ocorrências todas. Nós já tivemos aqui a experiência há uns 20 anos mais ou menos, há uns 10 anos mais ou menos, e agora a gente estava tentando de novo fazer com o pessoal do núcleo um levantamento de paradas ocorridas no hospital, e realmente a gente não tem um registro adequado. A ideia desses registros é super importante, isso já surgiu desde a década de 90, quando um grupo de pessoas experts na área se reuniram em Utstein, uma abadia da Noruega, e chegaram à conclusão que a gente precisa ter registros adequados de parada para poder saber o que ocorre com os pacientes, para poder comparar o que acontece, para poder saber o que está acontecendo. Então, a gente resolveu juntar essas ideias. Então, o Nazi vai falar mais alguma coisa sobre essa importância dos registros, depois a Helena vai apresentar o protocolo que foi encaminhado para o GPPG para que a gente comece a ter um registro mais adequado das paradas que ocorrem no nosso hospital, em todos os lugares de ocorrência de parada. Obrigada, gente. A gente montou um registro e vai deixar à disposição junto com a CTI, para o atendimento das paradas dentro da CTI e nas enfermarias e dentro da emergência, e priorizou alguns tempos, tentou fazer bem simplificado para facilitar o preenchimento, a equipe que atende a parada que fica responsável por esse preenchimento. A gente priorizou então o tempo de início da parada, o tempo de início da reanimação, com suporte básico, e o tempo da primeira desfibrilação. E depois então o prognóstico pós-ressuscitação. Então é importante que durante o atendimento das paradas a gente lembre sempre de olhar o relógio e determinar esses momentos para que possa registrá-los. Então, o primeiro dado são os dados do paciente. A gente vai ter o registro do evento, então, doenças basais do paciente, que fizeram ele internar, ou que estão naquele momento ativas, data e local da parada, se a parada foi observada ou não, isso tem uma importância prognóstica, porque se ela não foi observada, ela pode ter um tempo maior de parada e a sobrevivência é menor, e quem observou. Além disso, a suposta causa imediata da parada, né, que levou a uma arritmia, sepse, enfim, causas metabólicas, tipo diabetes, síndrome hiperosmolar, os sinais vitais antes da parada, para considerar aquele momento prévio que poderiam haver sinais sinalizando já uma instabilidade do paciente, o ritmo que foi observado quando o paciente foi monitorizado, no caso de emergência ou UTI, os pacientes estão constantemente monitorizados, mas no caso de pacientes na enfermaria, quando a gente coloca o monitor, e os momentos esses que são a hora estimada da parada, o tempo de chegada da CTI, ou o tempo de chegada no hospital. A gente recebe muito pouco paciente, mas alguns chegam da rua em parada, o tempo da primeira desfibrilação e as manobras que foram realizadas e as drogas administradas no suporte avançado. Depois o tempo de reanimação até a recuperação da circulação espontânea, porque a gente sabe que quanto maior o tempo de reanimação, pior o prognóstico. E depois que o paciente, depois de terminada a manobra de reanimação, o paciente sobrevivendo ou não, a gente vai preencher esses dados. Se ele sobrevive, nós vamos usar alguns scores para ver qualidade, não a qualidade de vida, mas a categoria, o desempenho do paciente no período pós-parada, se ele sai do hospital em 6 meses e 1 ano. Então a equipe de trabalho vai ter dados, vai ter o telefone, no início a gente pede o telefone do paciente, e quando o paciente tiver alta do hospital, vai
pedir um termo de consentimento ou autorização para, em 6 meses e 1 ano, entrar em contato e poder ver em que estado se encontra o paciente. Com isso, a gente pretende fazer uma avaliação desse processo, ver de que maneira ele está se desenvolvendo e em que pontos a gente pode intervir para atingir níveis de sobrevivência e de prognóstico neurológico semelhante aos que têm sido descritos na literatura. Aqui, só um modelo, isso vai estar disponível junto com o registro, essa codificação dessa categoria de performance ou desempenho cerebral, e são os pontos que a gente leva em consideração, na verdade, vendo a incapacidade do paciente, independente de ele ter alguma sequela motora localizada, se ele consegue ter algum tipo de atividade da vida diária ou atividade instrumental, e o quanto ele consegue. Então, aqui só para ressaltar a cadeia da sobrevida que a Silvia já tinha mostrado, né, os 4 elos da cadeia. A gente tem aqui um ponto importante, que é evitar a parada dentro do hospital. Isso é uma coisa bem importante. Depois, o cuidado pós-reanimação dentro da UTI, que também tem sido dado muita importância, e já tem inclusive um estilo de Utstein para registro desse cuidado pós-ressuscitação. E, por fim, uma avaliação de todo esse processo dentro do serviço onde ele acontece, com um registro padronizado.